Meu nome é Pete, e como sou lá de baixo, pensei em te dar o tradicional cumprimento de lá. Bom dia. Hoje estou aposentado, vivendo o resto dos meus dias em paz, aqui no meu torrão natal em Nova Gales do Sul. Embora eu tenha feito muitas coisas diferentes durante minha vida profissional, passei os últimos 6 anos dela dirigindo táxi pelo interior. A vida aqui no interior da Austrália tem um ritmo próprio. É muita terra agrícola, então os dias começam bem cedo, e eu saía para buscar pessoas nas fazendas ou nas pequenas cidades espalhadas pelo mato. As estradas são na maioria trilhas de terra, ou longas rodovias, sem nada além de eucaliptos e cangurus por companhia. De dia tudo bem, mas à noite você tem que tomar cuidado com eles, porque podem pular na frente do carro e te apavorar. Mas é bem tranquilo, muito tranquilo, aliás. Nunca tem engarrafamento, no máximo um trator te atrasando, e dá para passar. Mas isso significa que cobramos bem menos por percursos bem mais longos, já que uma simples ida ao mercado pode ser 25 quilômetros para cada lado. O preço do combustível é um absurdo. O mesmo vale para o calor no verão e o nevoeiro no inverno, que torna a direção legitimamente perigosa. Mas há uma sensação real de liberdade e comunidade que eu não trocaria por nada. Todo mundo conhece todo mundo, então as conversas no táxi às vezes são como reencontrar velhos amigos. Muitas corridas de moradores indo à cidade para compras, consultas médicas ou visitar a família. Você também encontra o fazendeiro que está proibido de dirigir por embriaguez ao volante. De vez em quando, você passa um tempo buscando um sujeito de botas de trabalho que vai ao curral ou buscar suprimentos. E quando a suspensão da carteira acaba, ele se despede, mas vocês continuam amigos. Tem também os mais velhos, que não dirigem mais, e eu os levo ao bingo ou ao bar para bater papo. Turistas aparecem de vez em quando querendo carona até os parques nacionais ou vinícolas, e depois de volta ao aeroporto quando terminam. Tudo bem tranquilo. Você acaba ouvindo histórias incríveis pelo caminho e acaba conhecendo praticamente todo mundo. Mas isso faz com que quando você pega alguém novo, seja quase uma ocasião especial. Você não fica sendo intrometido nem fuçando na vida pessoal das pessoas, mas há definitivamente aquele elemento de, bom, quem é esse cara? E não foi diferente quando recebi um chamado para buscar um rapaz num bar à noite, um bar que eu conhecia muito bem e nunca o tinha visto antes. O cara estava usando um capuz preto, calça jeans escura e botas de trabalho, e saiu cambaleando do bar. De cara, eu achei que era alguém que eu conhecia que tinha bebido demais. Fiquei sorrindo para mim mesmo, pensando, quem é esse palhaço? Mas quando ele entrou no táxi, percebi que, como disse, era um completo estranho. Aí eu comecei a me segurar, porque estava prestes a fazer piadas e dizer, no que você estava pensando, seu safado? A sua mulher vai te dar uma surra. Mas não podia dizer isso para um estranho, né? Então me contive, desejei uma boa noite, como manda o figurino, e perguntei onde ele ia. O cara disse que estava indo para a casa do seu amigo, e pareceu um pouco constrangido ao dizer que não sabia exatamente onde ficava. Mas se eu o levasse até uma estrada específica, uns 20 minutos de carro, ele me indicaria o caminho a partir de lá. Acabou que ele não era da região, por isso não conhecia bem a área, mas tudo bem, e eu prometi que o levaria onde precisava, mesmo que exigisse um pouco de trabalho em equipe. Ele não parecia muito de conversa, mas tudo bem. Nem todo mundo gosta de bate-papo, mas tive que convencê-lo a baixar o capuz para eu conseguir ver o rosto dele. Estava escuro, e ele estava com o capuz completamente levantado, então eu não conseguia distinguir o rosto. Brinquei que ele estava me deixando nervoso, e ele de fato abaixou, mas não riu nem um pouco. Era completamente inexpressivo, com cabelos e olhos escuros. E também parecia não ter muito mais que a idade de um menino, a ponto de eu chegar a pensar que não devia ter mais que 22 anos. Era só um garoto. Então, apesar de estar agindo de forma estranha e mal-humorada, eu não estava com medo nem nada, de jeito nenhum. Bem, chegamos à estrada que ele queria. Uma bem longa, com casas em cada lado, espaçadas, diga-se de passagem, que levava fundo para dentro do mato. Fomos avançando, e eu ia diminuindo a velocidade a cada casa, perguntando, é esta aqui? Mas cada vez ele balançava a cabeça e pedia para continuar. No começo achei bem engraçado, pensando que o cara tinha ficado tão bêbado quando foi à casa do amigo que realmente não se lembrava onde ficava. Mas depois de passar umas 5 ou 6 casas ao longo de quase 1 quilômetro, bem espaçados como disse, perguntei se ele tinha certeza de que era aquela a estrada. Ele murmurou algo sobre precisarmos continuar. E depois de mais umas 3 ou 4 casas, paramos de ver casas e era só vegetação nativa dos dois lados por mais ou menos mais 1 quilômetro. Isso foi depois que ele me disse para continuar e que a casa do amigo devia ser no final. Eu sabia que não íamos encontrar nada porque conhecia a estrada, mas cliente é sempre o chefe, como se diz. Então o levei até onde só havia árvores na frente, para mostrar que não havia nada ali. Disse a ele, tá vendo, cara? Não tem nada aqui.
A gente dá a volta ou vai no meio do mato? Mas ele só murmurou algo sobre eu desligar o carro. Pedi que repetisse e ele disse que queria que eu desligasse o motor para que pudéssemos conversar. Ora, não sou avesso a um coração aberto com o passageiro. Somos como bartenders móveis, em certo sentido. Ouvindo os problemas das pessoas, sugerindo soluções, ou simplesmente servindo de ombro para chorar. Mas esse cara estava me deixando nervoso. Chame de pressentimento, ou apenas de que não gosto de estranhos bêbados. Mas eu estava muito mais na guarda do que normalmente estaria se alguém me pedisse para desligar o motor. Mesmo assim, fiz o que ele pediu. E então, com um certo nervosismo, perguntei o que ele queria conversar. Me virei um pouco no banco para vê-lo, e vi um rapaz jovem, cabelos escuros e olhos escuros e semicerrados, que parecia muito nervoso com o que ia dizer. Deixei que ele tomasse o tempo que precisava, e tentei dar uma abertura com base na linguagem corporal dele, dizendo: "Você está tendo pensamentos sombrios, não é, cara?" Ele concordou com a cabeça, e eu pensei que tinha acertado em cheio, mas não tinha. Errei por pouco, mas de forma crucial. Ele me disse que estava pensando em machucar pessoas, não a si mesmo, mas outras, e que por mais que tentasse, não conseguia tirar esses pensamentos sombrios da cabeça. Senti uma raiva crescente do mundo a cada dia que passava, e sabia que era só uma questão de tempo antes de machucar alguém. E quanto mais esperava, pior ficava, a ponto de não conseguir parar de pensar em como seria matar alguém. E essa foi minha chance de falar uma ou duas coisas sobre o que significa tirar uma vida. Disse a ele que era algo que ele não queria saber, e que por mais raivoso que estivesse, achando que queria, na verdade não sabia o que estava pedindo. Disse que os mortos voltam para assombrar quem tira suas vidas, que os fantasmas são reais, só não do jeito tradicional de lençol branco flutuante. Disse tudo isso de coração, por experiência própria. Mas ele não parecia estar ouvindo, ou melhor, simplesmente não concordava. Disse que tinha ouvido tudo isso antes, todos os clichês, sobre como parece errado de uma forma que não dá para descrever em palavras, e que acreditava nisso também. Só que não tinha mudado sua mente. Ele ainda queria cortar alguém, sentir o calor do sangue saindo fresco das veias, e queria ver a vida se esvair dos olhos de alguém, sabendo que foi ele quem fez isso. Disse a ele que ele não sabia do que estava falando, que a vida não era um filme, e que matar era uma coisa caótica, bagunçada e terrível. E nunca vou esquecer como, quando disse aquela última parte sobre caótico, terrível e bagunçado, aquele maldito sorriu. Manteve o sorriso enquanto me dizia que era exatamente isso que o atraía, que havia tanto tempo pensando nisso que não aguentava mais. Disse que precisava matar alguém, e que aquela noite era a noite em que ia fazer isso. Aí houve um momento de silêncio, ele sorrindo e me olhando por baixo das sobrancelhas, e eu apenas olhando de volta, pensando: esse canalha vai tentar me matar, não vai? Depois de me dar aquele discursinho que ele provavelmente escreveu no porão da mãe dele. Acho que ele viu no meu rosto também, que tinha dito demais e que eu sabia o que estava planejando. Então ele veio para cima de mim. Sacou uma faca do capuz e se inclinou para a frente entre os dois bancos da frente, começando a me cortar e esfaquear com ela. Mas os golpes eram descontrolados, e com eu me inclinando para a frente no banco para alcançar embaixo dele, ele só tinha o braço e o quadril para atacar, em vez de minha cabeça e pescoço. Mesmo assim, eu não estava seguro ainda. Mas aquele garoto não tinha a menor ideia de quem estava entrando naquele táxi. A menor ideia. Porque ele só conseguiu me dar umas 3 boas facadas antes de eu puxar algo debaixo do banco. Coloquei embaixo do braço para que o cano ficasse apontado diretamente para ele. E então... bang, bang, bang. Tudo havia acabado. Isso foi bem antes de Port Arthur e de todo o programa de recompra de armas. Então eu podia manter uma pistola embaixo do banco para qualquer um que tentasse me assaltar, ou naquele caso, pior. Eu também tinha feito 2 missões em Timor-Leste nos meus 20 anos, quando os combates estavam no auge. Então, quando digo que sei como é matar um homem por experiência própria, não estou brincando. Matar um homem em guerra não é algo natural. As pessoas dizem que é, mas não é. Se fosse, não te seguiria como um cheiro ruim pelo resto da vida. E você não pensaria nas pessoas que matou tão frequentemente. Se tinham família, o que faziam antes da guerra, o que poderiam estar fazendo depois. Um homem de bem não quer matar. Ele tem que fazê-lo. E passa o resto da vida se perguntando se realmente precisava, ou se as coisas poderiam ter sido diferentes, se isso ou aquilo tivesse ou não acontecido. Mas o rapaz do banco traseiro não era um homem de bem, nem era um homem de verdade, era só um garoto. Mas você entende o que quero dizer. Era uma maçã podre, nascido com o diabo dentro dele, como dizia minha vovó. E não havia nada mais que eu pudesse fazer, senão abatê-lo como um cachorro. Fiquei bem machucado, mas sabia que precisava deixar a cena do crime exatamente como estava. Então acabei correndo até a primeira casa que encontrei e batendo na porta. As pessoas de dentro não hesitaram em me ajudar,
estancando o sangramento e chamando a polícia. Uma ambulância chegou logo depois, e tive que ir ao hospital para levar pontos, enquanto a polícia examinava a cena depois que contei tudo. Era um caso bem óbvio para eles. O garoto ainda tinha a faca na mão, inclinado para a frente, e ele havia golpeado tão freneticamente que parte do meu banco estava completamente rasgada. Nem era a única faca que ele tinha. Tinha outra, menor, no bolso da calça jeans, e uma ainda menor enfiada na lateral de uma das botas. Era claro quem era o agressor, sem dúvida nenhuma. Então não houve prisão, nem tribunal, nada disso. Apenas tá limpo, parceiro, pode ir. E agora aquele maldito taradinho é mais um dos fantasmas que me seguem, me fazendo pensar por que diabos não tirei aquela sexta-feira à noite de folga. Dirigir para o Uber em Londres foi provavelmente o ponto mais baixo de toda a minha vida. Parece duro dizer isso, e não estou dizendo que não havia lados positivos, ou que não conheci pessoas inesquecíveis ao transportá-las. É mais que fui obrigado a isso, depois que meu primeiro negócio faliu, então eu estava em um estado mental muito ruim. E foi enquanto dirigia para o Uber que passei pelo que pode ter sido a experiência mais assustadora de toda a minha vida. Londres é uma cidade louca. Provavelmente sempre foi assim, e provavelmente sempre será. Eu gostava de poder escolher meus próprios horários e entrar no Uber quando quisesse ganhar um dinheiro. Podia escolher trabalhar apenas nos horários de pico também, porque as corridas com sobretaxa significavam que eu podia ganhar o dobro ou até o triplo do que ganharia em períodos mais calmos. Você conhece todo tipo de pessoa, turistas, moradores interessantes, às vezes até celebridades. E se você estiver atrás de corridas de aeroporto, dá para ganhar bem em trajetos tranquilos, enquanto conversa sobre as férias das pessoas, visitas à família, o que quer que estejam viajando. Você é seu próprio chefe. Realmente só você, seu carro e o aplicativo. Mas nem tudo são flores. O trânsito de Londres pode ser um pesadelo absoluto. Na metade do tempo você está parado no engarrafamento, queimando combustível e paciência, especialmente quando as taxas de congestionamento tiram uma parte boa dos seus ganhos. As tarifas de seguro podem ir às alturas, e você ainda precisa pagar pela licença e inspeções de veículo particular. E se o carro enguiça, ainda mais dinheiro pelo ralo. A concorrência é absurdamente feroz, e há muito pouca honra entre os motoristas nesse sentido. Às vezes você tem que ser muito rápido para conseguir uma boa corrida, ou pode ficar esperando quase 1 hora tentando entrar no jogo. E eu diria que a pior parte do trabalho são os passageiros, os ruins. Não estou falando dos que reclamam ou falam sem parar enquanto estou tentando me concentrar na direção. Estou falando de... Bom, deixa eu só contar a história e você vai entender o que quero dizer. Então, cerca de um mês antes de jogar a toalha e me inscrever no auxílio-desemprego por um tempo, recebi uma corrida levando os rapazes de Brixton para os conjuntos habitacionais de Kingston. Era um trio bem agitado que me fez esperar alguns minutos antes de entrar no carro. Não deviam ter mais do que 25 anos, mas com alguns você não sabe. Já vi menino de 17 anos que parecia e falava como um cara de 30, mas isso não vem ao caso agora. Bem, esses rapazes mais jovens entram no banco de trás fazendo piadas e sendo barulhentos, mas não eram ameaçadores nem intimidadores ou coisa do gênero. Só jovens e chatos. Confirmei para onde iam. Disse que usassem o cinto de segurança, sempre uma boa ideia com rapazes jovens. Caso contrário, simplesmente não fazem. E então partimos em direção aos conjuntos. Outra coisa que realmente me irritava naquele trabalho era como eles de alguma forma escolheram o horário de pico de todos os horários para pedir o Uber. Você obviamente ganha corridas maiores dirigindo as pessoas nesses horários, mas simplesmente não vale a pena comparado às noites tardias ou até às primeiras horas da manhã, quando todo mundo está com pressa, mas cansado. Mas às vezes, quando você está disponível, está disponível. Então era melhor pegar a corrida e ficar preso no trânsito ganhando dinheiro do que perder dinheiro. E então, como esperado, paramos rapidamente no engarrafamento, rodeados de carros. Os rapazes no banco de trás estavam reclamando, tentando me dizer como dirigir e tudo mais. Não fui grosseiro com eles nem nada, mas disse que não iam pagar nada a mais e que deveriam relaxar em vez de ficar me enchendo o saco. Aí eles ficaram na deles, dizendo: "Tudo bem, cara, sem problema, tá bom." E então ficamos ali por alguns minutos, avançando alguns carros de vez em quando, enquanto esperávamos nossa vez no semáforo. Os rapazes no banco de trás estavam conversando entre si, e parecia que estavam olhando pela janela e apontando para um pedestre. Disseram: "Não é fulano?" E outro disse: "É sim." E então o primeiro disse: "Ele nos viu, está vindo para cá." Foi quando me virei para ver quem estava se aproximando do carro, porque o rapaz do banco de trás soava bastante nervoso, como se quem fosse não estivesse vindo dar um caloroso olá. Mas quando me virei no banco e olhei pela janela traseira por cima do meu ombro esquerdo, só pensei:
Ah, merda. No que se aproximaram do meu carro, havia um cara numa bicicleta, usando uma máscara de esqui preta, e que parecia estar segurando uma espécie de espada. Digo espada, mas era mais como um facão estilizado, se é que faz sentido. Pelo menos meio metro de comprimento, com uma lâmina totalmente negra. E parecia bastante caro, aliás. Um bom equipamento se você fosse fazer uma trilha na selva. Mas isso não era a Amazônia, era Londres. Então, assim que vi, soube que algo ruim estava prestes a acontecer. A primeira coisa que fiz foi travar as portas. E os rapazes no banco de trás começaram a gritar: Vai, vai, vai! Mas não havia para onde ir. Continuei dizendo a eles que havia travado as portas e que o cara não conseguiria entrar. Mas à medida que ele se aproximava cada vez mais do carro, percebi que uma janela não ia detê-lo. O cara desceu da bicicleta no meio do engarrafamento e começou a bater na janela traseira com o cabo do facão. Percebi muito rapidamente que eles ficariam presos quando aquele vidro cedesse e que o cara do outro lado precisava sair do carro para abrir espaço para os outros saírem. Destravei a porta, havia uma trava de criança nos bancos traseiros e comecei a gritar para o cara no banco de trás sair e correr. Gritei várias vezes para ele sair do carro, mas era como se estivesse paralisado. Seus olhos estavam colados na janela, enquanto o facão martelava nela até que de repente ela quebrou. O vidro estilhaçou e voou para dentro do carro. Foi só então que o cara no banco de trás percebeu que de fato precisava sair para que os amigos também pudessem escapar. Mas nessa altura, já era um pouco tarde demais para o rapaz mais próximo do facão. Não sei quantas vezes ele foi esfaqueado, antes de eu finalmente pisando fundo e dar ré no carro atrás de mim. Batemos para-choque com para-choque, e pensei que o rapaz no banco de trás talvez conseguisse fugir, assim como seus amigos haviam feito. Mas tudo que ele conseguia fazer era pressionar as facadas tentando estancar o sangramento. Isso e gritar, por favor dirija, por favor dirija, por favor dirija, repetidamente para mim. Todo mundo podia ver o que estava acontecendo, e os carros à minha direita praticamente salvaram a vida desse rapaz, abrindo espaço e me dando margem suficiente para sair. Suponho que eles também não queriam ter seus carros amassados, já que era a única rota disponível para mim. Se a bloqueassem, precisariam de reparos. Mas abriram o caminho de qualquer jeito, e consegui sair da brecha em alta velocidade, antes de subir num canteiro gramado e ultrapassar todo o tráfego parado. Finalmente estávamos longe do cara de máscara de esqui e do facão. Mas ainda havia a questão de levar o rapaz do banco de trás ao hospital. E mesmo isso não era a primeira coisa na minha cabeça. Ele estava lá atrás gritando: Por favor, cara, me leva pro hospital. Não quero morrer. Por favor, não me deixa morrer. E essas outras coisas que estavam disparando minha pressão arterial pelo teto. E agradeço a Deus por conhecer tão bem aquela estrada. Porque se fosse no começo do meu tempo dirigindo Uber, acho que talvez eu não soubesse para onde levá-lo. Mas por sorte, consegui levá-lo velozmente a pronto-socorro mais próximo, onde ele foi levado às pressas para dentro e imediatamente tratado como prioridade, por causa de todas as facadas. Acabei ficando no pronto-socorro por cerca de 1 hora esperando notícias do médico, de que o rapaz estava pelo menos bem. Obviamente, tive que ficar para conversar com a polícia também, pois era lá que viriam falar com o cara que havia sido esfaqueado. Mas não tinha muito a lhes dizer, além de onde havia acontecido e que horas. Eles me agradeceram e depois ficaram por ali conversando, até o médico aparecer com as boas notícias. Que o rapaz ficaria bem, estava acordado e conseguia falar, e então a polícia podia ir conversar com ele. Também pude entrar só para desejar-lhe tudo de bom. Não fiquei muito, não pude. Mas o nível de gratidão que ele demonstrou na cama do hospital foi algo que nunca vou esquecer. Não fui eu quem salvou sua vida. Fui um dos muitos que contribuíram para salvá-la. Mas a forma como ele me agradeceu por salvar sua vida me emociona até hoje. Continuava me agradecendo, mesmo enquanto eu me afastava com um nó na garganta. E tive que me recompor seriamente quando saí lá para fora. Não pude pegar meu táxi porque a polícia queria para a perícia. Então tive que chamar um táxi por conta própria pela primeira vez. E ir para casa contar tudo o que havia acontecido para minha namorada. Recuperei meu carro em alguns dias, o que foi ótimo. E nunca fiquei tão feliz de ter contratado aquela apólice de seguro cara antes de trabalhar para o Uber. Porque significava que tive cobertura para materiais perigosos no plano. E não tive que pagar nada para limpar. Nem ia contratar um plano tão caro a princípio, porque as tarifas de seguro para táxis particulares em Londres estão realmente absurdas no momento. Mas os 2 conselhos que recebi de outro motorista foram: 1. Na dúvida, cancela a corrida. E 2. Melhore o seguro, porque as pessoas são nojeiras e deixam todo tipo de bagunça no seu carro. Achei que poderia evitar isso escolhendo bem as corridas, mas ainda assim, segui o conselho e melhorei o plano. E meu Deus, que bom que fiz, porque me poupou uma dor de cabeça enorme, nem consigo imaginar. Não durei muito mais depois disso. Não é que fiquei traumatizado ou coisa assim,
Só soube que devia largar tudo antes que minha sorte realmente acabasse. Sabe como é? Comecei um segundo negócio antes do planejado e trabalhei 70 horas por semana por quase 2 meses até ele começar a se equilibrar. E depois disso, foi de vento em popa de um jeito estranho. Foi como se algo de bom tivesse saído de algo ruim. Porque estar tão determinado a ficar longe das estradas e fazer algo por mim mesmo foi o que precisei para ter sucesso. Quando era mais jovem, dirigia táxi pela minha cidade natal de Belfast. Mas dirigir táxi em Belfast nos anos 80 era muito diferente de dirigir táxi em qualquer outro lugar. Porque era no auge dos Troubles nos anos 80, o que significa que Belfast era um lugar muito, muito violento para viver e trabalhar. Você ouvia sobre bombings e tiroteios no rádio, às vezes diariamente, e tornou-se horrivelmente normal estar dirigindo, cuidando da sua vida, e de repente se deparar com uma patrulha do exército britânico, com seus sargentos armados até os dentes e com cara de poucos amigos. Era uma época assustadora, mas não tinha outra opção a não ser continuar trazendo sustento para casa, porque todos tínhamos pessoas dependendo de nós. Alguns dos meus colegas taxistas chegaram perto de finais bem feios pelas estradas. Alguns chegaram mais perto do que outros, eu mesmo incluído. Numa chuvosa terça-feira de 1981, estava nas ruas pegando corridas. Tinha saído desde o fim da tarde, fazendo algumas viagens ao centro da cidade e de volta. E então, por volta das 22 horas, estava cruzando a Falls Road rumo a Andersonstown, para pegar uma corrida. O trajeto foi um pouco mais rápido do que o normal, pois estava dirigindo principalmente por ruas secundárias vazias. E como estava começando a me sentir um pouco cansado, lembro de ter pensado comigo mesmo que aquele seria o último serviço da noite. E lembrar disso hoje me arranca uma risada sombria. Cheguei ao ponto de embarque, que era o estacionamento da velha piscina antes de toda a reforma. Mas quando parei, não havia ninguém à vista. Pensei que o sujeito estava dentro do prédio, que era um funcionário que precisava ligar o alarme e fechar. Então, para economizar combustível, desliguei o motor enquanto esperava. 1 minuto se passou, depois 2, depois 3. E ainda ninguém apareceu do prédio da piscina. Comecei a ficar um pouco impaciente, pensando que daria mais alguns minutos por boa vontade e depois ir embora. Lembro de estar batendo no volante, olhando pela janela do motorista para um carro que chamou minha atenção. E foi então que os tiros começaram. O para-brisa estilhaçou, vidro voando por todo lado. E então, um por um, comecei a sentir os impactos. Primeiro no ombro, como uma marretada quebrando o osso. Depois no peito, tirando todo o meu fôlego. Levei outro na perna, e esse foi o pior. Parecia que alguém havia enfiado uma barra de ferro em brasa direto até o osso. E o carro estava sendo crivado. As chapas estavam cedendo, os pneus estourando, e durante tudo isso eu tentava me encolher o máximo possível, praticamente me jogando no assoalho tentando me esconder embaixo do painel. E foi só quando parou que comecei a pensar. Por que eu? O que eu fiz? Eu só estava dirigindo um táxi tentando ganhar honestamente. Quem diabos eles pensavam que eu era? A dor estava por toda parte, e de alguma forma ainda estava consciente, ofegando, porque os tiros tinham parado e eu ainda estava vivo. E pensei que talvez tivesse saído barato. Sabia que ainda tinha uma longa batalha pela frente para conseguir ajuda, pois podia sentir em cada lugar onde havia sido atingido e sabia que precisava chegar a um hospital. Mas havia também aquela sensação louca de alívio ao saber que havia passado pelo pior e que tecnicamente estava no caminho de subida a partir daí. Infelizmente para mim, isso não era bem verdade. E enquanto tentava me arrastar de volta para o banco do motorista, ouvi passos no concreto lá fora. Olhei para cima justo a tempo de ver um homem de balaclava apontando uma pistola pela janela. Não foi bem como minha vida passou diante dos meus olhos, mas vi claramente na minha mente uma imagem da minha esposa e do meu filho em casa, chorando quando recebessem a notícia. O atirador se inclinou um pouco mais, apontando essa arma direto para minha cabeça com um cano a centímetros de mim. Lembro dos olhos dele, um tom mais claro de azul ou verde, e lembro de quanta raiva havia neles. Nunca vi ninguém tão com raiva de mim em toda a minha vida, nem antes, nem depois. E aquele monstro nem me conhecia. Pelo menos tenho 90% de certeza de que não. E para ele, eu era só mais um protestante. Ele não hesitou nem um instante em puxar o gatilho, mas quando o fez, nada. A arma havia travado. Bem, foi um milagre, ou uma completa coincidência, dependendo de como você vê. Mas ainda não havia acabado. O cara começa a mexer na arma, tentando fazê-la disparar. Vi uma bala cair quando ele fez algo como bater nela ou puxar. E então tentou de novo, apontando a arma para minha cabeça e puxando o gatilho. Mas a arma novamente não disparou. Estava ali meio que deitado, encostado no banco, assistindo a tudo como em câmera lenta, enquanto ele tentava mais uma vez fazer a arma funcionar.
sangue se acumulando embaixo de mim, visão embaçando. E lembro de ouvi-lo murmurando para si mesmo, completamente desesperado para fazê-la funcionar, para poder me explodir o cérebro de perto. Ele não teve a chance, porque um dos comparsas apareceu de repente e agarrou seu braço. E então gritou: "Deixa pra lá!" E os dois fugiram correndo. Sabiam que a Hook, a polícia, estaria a caminho. E embora não devesse ter sido mais do que 1 minuto antes de ouvir as sirenes, tenho certeza de que você entende quando digo que pareceu uma eternidade. A última coisa que me lembro foram luzes azuis piscando, e depois um grande espaço em branco entre isso e acordar numa cama de hospital, com máquinas apitando e enfermeiras me atendendo. O médico disse que eu tive muita sorte, que as balas só passaram a milímetros de todos os meus órgãos vitais em alguns lugares, mas que havia perdido muito sangue e que meu ombro estava destruído, precisando de pinos, e minha perna estava fraturada. Mas a pior parte foi o ferimento no peito. Havia colapsado um pulmão, então precisei de um dreno para escoar todo o líquido. E ver e sentir tudo isso foi provavelmente a pior experiência de toda a minha vida. Pior que o tiroteio, porque aquele acabou em questão de segundos, ao passo que aquele dreno ficou lá por mais de uma semana, e ainda sinto dores fantasmas estranhas ao olhar para a cicatriz onde ele foi inserido. Fiquei no hospital por semanas, fazendo todo tipo de cirurgia, e depois toda a fisioterapia que veio depois. Minha esposa e meu filho estavam lá dentro chorando por mim, o que foi muito difícil. E meu menino não entendia nada do que estava acontecendo, então foi ainda pior para ele, não compreender nada disso. Os policiais também apareceram, fazendo todo tipo de pergunta que eu não sabia responder. Não vi nenhum rosto, não consegui identificar ninguém e mal conseguia me lembrar de ter dirigido até a velha piscina. A coisa toda era só uma névoa. Meu tempo no hospital foi basicamente uma grande névoa também, já que eu tomava morfina para a dor e ansiolíticos, porque ficava tendo esses pesadelos no começo toda vez que cochilava. Os visitantes traziam uvas e cartões da igreja, e minha prima, que era uma pessoa muito religiosa, Deus a tenha em sua glória, trouxe um pastor um dia para rezar por mim. Ele disse que o travamento da arma foi intervenção divina, mas eu realmente não tenho tanta certeza, acho que foi só muita sorte. A recuperação levou meses, mas eventualmente voltei para casa de muleta e com o braço em tipóia. Os vizinhos se formaram como uma guarda de honra para me receber em casa, todos enfileirados para apertar minha mão boa e me dizer que estavam felizes em me ver de volta. Trouxeram comida para que minha esposa não precisasse cozinhar, e ela passou todo aquele tempo extra chorando ou me dizendo que ia me pedir divórcio se eu não parasse de dirigir táxi. Não estava falando sério, acho. Ou talvez estivesse. Quem sabe? Mas fiz o que ela pediu mesmo assim. Encontrei trabalho embalando caixas em um armazém, o que era muito chato, mas muito mais seguro. Mas ainda havia sinais do que hoje chamaríamos de TEPT, mas na época era só estresse. Pulava com carros fazendo barulhos de escapamento ou portas batendo com força, e aí nem pensar em táxi ou em dirigir para lugar nenhum. Não me pus atrás do volante por um bom tempo, mesmo quando estava fisicamente capaz. Como você pode imaginar, me lembrava muito daquela noite. Só segurar o volante do mesmo jeito que segurava enquanto esperava fazia o suor frio se acumular no pescoço e nas axilas. E então meu coração começava a martelar, como se eu fosse ter um ataque cardíaco. E eu acabava rastejando para fora do banco do motorista, hiperventilando até minha esposa vir me buscar lá fora. Minha mente ficou presa no tiroteio por meses. Em qualquer momento livre, minha mente divagava até lá. Pensava no canalha que me atraiu até aquele estacionamento e me perguntava se ele foi forçado a fazer isso ou o fez por vontade própria, porque estava tão cheio de ódio e raiva, o mesmo tipo de ódio selvagem que vi nos olhos do homem que tentou me matar com um tiro na cabeça. Pelo que sei, ele nunca foi preso, mas mesmo que tivesse sido, provavelmente estaria livre hoje, depois que o Acordo de Belfast colocou todo tipo de bandido e assassino de volta nas ruas. Disseram-me que escrever sobre isso seria saudável, e de certa forma, suponho que foi, mas às vezes pensar nas coincidências é suficiente para me enlouquecer. Um bom exemplo seria quantas coisas tiveram que acontecer para que a arma daquele bastardo travasse 2 vezes. Ele teve que comprá-la ou pegar de alguém que mal a limpava. E a munição que usava provavelmente havia sido guardada num lugar úmido para escondê-la da polícia. Tantas coisas tiveram que acontecer ou não acontecer para que meu cérebro permanecesse dentro do meu crânio naquela noite. E embora eu não seja um homem estritamente religioso, é difícil não se perguntar se havia algum poder superior em ação naquela noite. Meu nome é Lucy e sou uma ouvinte do Reino Unido. Esta não é estritamente minha própria história, mas é uma que merece ser contada, e quando você terminar de ler, tenho confiança de que vai concordar comigo. Numa manhã de domingo, em novembro de 2021, um amigo do meu pai se levantou para trabalhar. David havia trabalhado como taxista por muitos anos,
então conhecia o serviço como ninguém. E sabia melhor do que trabalhar tarde nas noites de sábado e arriscar alguém vomitar no seu táxi ou tentar dar calote. Então, em vez disso, costumava pular os fins de semana noturnos e trabalhar as manhãs, que eram muito menos agitadas e apenas um pouco menos movimentadas. E aquele domingo em particular prometia ser um bom dia de trabalho, porque não era um domingo qualquer. Era o domingo da remembrância. O Domingo da Remembrância no Reino Unido é basicamente como o Dia dos Veteranos nos Estados Unidos. Um dia para lembrar os mortos de guerra e prestar homenagens a eles. Muitas pessoas param e ficam imóveis às 11 horas, a mesma hora em que os canhões se calaram na Primeira Guerra Mundial, e ficam em silêncio por 1 minuto. Muitas pessoas se reúnem em locais como catedrais ou instalações militares para depositar coroas de flores e rezar e coisas assim. As pessoas às vezes tomam uma bebida depois das cerimônias também. Nada muito exagerado, apenas uma cerveja ou duas com velhos amigos em memória dos caídos. Mas isso significa que as pessoas precisavam de táxi, então foi o momento ideal para Dave entrar no carro e sair em busca de corridas. Bem, a partir das 10 horas, David começou a pegar corridas levando pessoas pela cidade a vários cultos religiosos. Mas também pegou corridas levando 1 ou 2 grupos à catedral, onde estava sendo realizada aquela grande cerimônia do Dia da Remembrância. Provavelmente a maior da cidade também. Algumas das pessoas usavam parques de uniformes militares antigos, como boinas, onde eram obviamente veteranos de guerras antigas ou iam prestar tributo a velhos companheiros. Dave estava tendo aquela conversa com eles, perguntando onde serviram e quando e tudo mais. E então, por volta das 10h45, ele recebe uma corrida levando mais alguém à catedral, presumivelmente para a cerimônia. Para na frente de uma casa não muito longe do centro da cidade, e um homem entra no banco de trás carregando uma grande mochila pesada. Diz a Dave que quer ir à catedral. Lá vão eles. Enquanto dirigem, Dave pergunta ao homem se está indo à cerimônia do Dia da Remembrância. Ele diz que sim, trocam mais algumas palavras. E em algum ponto do caminho, Dave se depara com um pouco de trânsito. Acontece que há obras na frente. Metade da rua está fechada e o trânsito praticamente parou, com tudo reduzido a uma faixa. Dave percebe que vão ficar presos ali por talvez 5 a 10 minutos. Então olha para o relógio e percebe que se ficarem ali, o homem no banco de trás vai se atrasar para a cerimônia. Dave se vira para o passageiro e diz algo como: "Acho que você está chegando um pouco tarde, cara. Eu desceria e iria a pé daqui para não perder a cerimônia." Ora, o cara fica obviamente um pouco aborrecido, mas não fica com raiva do Dave nem nada, porque imagino que sabia que tinha errado ao não chamar o táxi mais cedo. Dave disse até que não cobraria pelo trecho que já percorreram, porque pareceria injusto se tivesse sido ele a colocá-los no trânsito. E esse foi o primeiro indício de que algo não estava bem, porque o sujeito não esboçou a menor reação à perspectiva de uma carona de graça. Normalmente as pessoas dizem: "Oh não, não é necessário." Ou pelo menos: "Bom, muito obrigado, que gentileza." Mas esse sujeito não disse uma única palavra de agradecimento. E em vez disso, começou a olhar em volta como se tentasse descobrir onde estava. Dave disse mais tarde que pensou que o cara estava só aborrecido por estar atrasado para a cerimônia, pois parecia e soava um pouco estrangeiro, e talvez não soubesse como chegar lá. Então, enquanto ele olhava em volta como quem reconhece o terreno, Dave começa a explicar que tudo que ele precisa fazer é andar em linha reta pela rua à frente, e não tem como errar a catedral, porque é tão grande que dá para vê-la de longe se continuar caminhando. Você pensaria que o sujeito estaria muito interessado nessa informação, considerando que está prestes a se atrasar para esse evento. Mas aparentemente aconteceu a mesma coisa que quando Dave mencionou a carona de graça. O cara no banco de trás não pareceu nem um pouco interessado, e continuou olhando pelas janelas como quem estuda o terreno. Então, depois de cerca de 1 minuto disso, Dave percebe o cara olhando para um grande complexo de prédios azul acinzentado que ficava do outro lado da via expressa. Ele pergunta a Dave o que é, e quando Dave lhe diz que é o hospital feminino, Dave escuta em total confusão o cara basicamente dizer: "Ok, me deixa lá então." Dave diz que era melhor ele descer do carro ali mesmo, mas o cara insistiu em ser deixado na frente do hospital para caminhar a partir daí. De repente, ele não parecia mais tão preocupado em chegar a tempo à cerimônia. Parecia mais preocupado com o fato de haver uma maternidade bem ali ao lado. E acho que foi mais ou menos nessa hora que Dave percebeu que o homem no banco do seu táxi estava tramando algo. Não sabia se era drogas, traição ou algo mais sinistro. Mas sempre que um passageiro é estranho em relação a onde vai e o que está fazendo, geralmente é porque está aprontando algo, obviamente. Mas o que um sujeito com uma mochila grande e pesada queria ser deixado na frente do hospital feminino? E enquanto se fazia essa pergunta, acho que caiu a ficha sobre a má posição em que se encontrava. Não fez barulho, nem começou a fazer perguntas, mas o que fez foi travar as portas do táxi.
Isso significava que, quando parassem, o sujeito não poderia sair sem dar uma boa razão para ter mudado o destino. Se mostrasse o que havia na mochila, Dave o deixaria sair. Se não mostrasse, bem, era outra história. Dave aguarda sua vez de seguir, e então vira e pega a estrada para o estacionamento do hospital feminino. Devia estar suando muito, e de alguma forma manteve a calma. E então, quando pararam na frente das portas da entrada, o homem no banco de trás nem tentou pagar. E esse era um táxi particular, não um Uber, onde você ou paga em dinheiro ou paga com cartão. No final da corrida, não sai automaticamente da sua conta, do jeito que funciona no Uber. A maioria das pessoas que não estão fugindo sem pagar coloca a mão na carteira ou no dinheiro enquanto se aproximam da parada. Esse sujeito simplesmente agarrou a mochila e foi em direção à maçaneta antes mesmo de pararem por completo. Mas quando percebeu que o carro estava travado e Dave não ia deixá-lo sair, ele enfiou a mão na mochila e detonou a bomba que estava dentro. A explosão destruiu todas as janelas e mandou para fora todos os pedaços de metal que a bomba continha. Você pode assistir às imagens de circuito fechado da explosão na internet, então talvez vá ver, em vez de eu tentar descrever. Mas meu ponto é que parece que não há jeito nenhum de David ou seu passageiro terem sobrevivido a isso. Tudo dentro parecia ter sido destruído. Mas de alguma forma, suponho que por algum tipo de milagre, já que era domingo, uma das portas dianteiras do táxi se abre um pouquinho, e Dave, o taxista, sai cambaleando, provavelmente com a cabeça latejando e os ouvidos zumbindo. Claramente com o susto da vida, porque tenta quase correr para longe da cena a princípio. Mas então, um sujeito com colete laranja vem correndo na direção dele para ajudar. E Dave para de tentar correr. Ele está com a mão na nuca o tempo todo, suponho que porque estava queimada, mas também porque estava verificando se a parte de trás da cabeça não havia sido arrancada. Não havia, graças a Deus. E se você acreditar nisso, acho que Dave nem passou uma única noite no hospital. Acho que as únicas feridas relativamente sérias que teve foram que um pedaço da orelha foi cortado por um fragmento de metal da bomba. E que sua audição foi bastante prejudicada pela intensidade da explosão. Por outro lado, o passageiro no banco traseiro foi despedaçado. E embora alguém tentasse arrastá-lo para fora do carro, achando que tudo havia sido algum tipo de acidente, o carro logo estava em chamas, com labaredas saindo pelas janelas e seu corpo sendo consumido junto com o veículo. Descobrir foi horrível. Meu pai soube que era Dave antes do nome ser oficialmente divulgado, porque reconheceu o carro de Dave por algumas das primeiras imagens divulgadas. Mas para descobrir quem era o bombista, tivemos que esperar, e foi um processo muito confuso. Primeiro, ouvimos que o nome dele era Enzo Almini, mas então foi anunciado que ele havia mudado o nome enquanto vivia no Reino Unido, e que seu nome verdadeiro era Imad Al-Zwilling. Depois nos disseram que ele era refugiado da Síria, mas isso foi rapidamente corrigido quando alguém descobriu que ele era jordaniano, e que talvez estivesse tentando burlar o sistema de asilo alegando ser da Síria, que tinha uma guerra em andamento na época. Todo mundo obviamente pensava, esse cara é terrorista, ponto final. Mas então houve uma reviravolta estranha em tudo. Em primeiro lugar, Imad havia sido internado compulsoriamente não muito depois de chegar ao Reino Unido, após ser flagrado andando pela cidade, brandindo uma faca e gritando com pessoas. Para quem não sabe o que sectioned significa, é quando alguém é detido sob a lei de saúde mental, não exatamente preso, mas detido por sua própria segurança. Ele passou algum tempo numa unidade, tomou alguns medicamentos provavelmente, e então quando saiu, Imad decide que quer se converter ao cristianismo. Aparentemente, ele se envolveu com a Igreja da Inglaterra, dizendo que queria se integrar ao novo lar, adotando a religião local e mudando seu nome. E quando descobrimos qual era a igreja, foi realmente arrepiante, porque não era uma igreja qualquer. O lugar que havia planejado atacar era exatamente o mesmo onde ele havia ido para realizar sua conversão. E como você pode imaginar, todos acharam um absurdo. Mas foi também uma grande dor de cabeça para todos, pois quem era esse sujeito? Ele era um terrorista de verdade ou apenas um doente mental? E então, pelo que consigo entender, foi um caso de ele não ser um terrorista e de repente se tornar um. Acho que ele teria feito ou dito praticamente qualquer coisa para permanecer no Reino Unido, a ponto de algumas pessoas acreditarem que ele fingiu o colapso mental com a faca para que não pudessem deportá-lo por causa de toda aquela história dos direitos humanos. Definitivamente parecia que ele fingiu a conversão, ou pelo menos mudou de ideia, pois parou de ir à catedral alguns meses depois de ter sido finalmente confirmado como cristão. Aparentemente, havia sido batizado 2 anos antes, mas os padres ou vigários, ou quem quer que fosse, queria ter certeza de que era de verdade, e o fizeram voltar por anos antes de finalmente confirmá-lo. Mas parece que isso pode não ter passado de uma tentativa de enganar os serviços de imigração, pois, como disse, ele parou de ir não muito depois. Ouvi que 2 dias antes do ataque, Imad ligou para seu irmão nos Estados Unidos e lhe disse que planejava fazer algo ruim, como ele mesmo disse. E isso prova que tudo foi planejado com antecedência.
E quando a polícia revistou seu apartamento, encontrou evidências de que ele estava construindo a bomba por meses, antes de o ataque estar pronto para ser executado. E o fato de ter escolhido atacar num domingo, e no domingo da remembrância, tem um tipo de significado assustador, dado todo o contexto da conversão. Então descobrimos que, após a busca no apartamento, a polícia encontrou um tapete de orações e um alcorão e tudo mais. Portanto, ele obviamente havia voltado ao Islã antes de tentar executar seu plano. Bem, só queria dizer que alguns dos meus melhores amigos no colégio eram muçulmanos, e o cara da loja na esquina da nossa casa é do Iêmen, e é uma das pessoas mais legais que você poderia conhecer. Então isso não é uma tentativa minha de atacar ninguém ao contar essa história, pois sei que não são todos assim. E sei que nem todos os solicitantes de asilo estão tentando se aproveitar de um sistema pensado para ajudar as pessoas. Mas precisamos ser mais cuidadosos, porque psicopatas como Imad estão por aí, dispostos a fazer e dizer qualquer coisa para tentar burlar esse sistema. E quando não conseguem o que querem, quando finalmente lhes dizem não, que vão ser deportados, eles reagem tentando acertar as pessoas onde mais dói. E como no caso de Imad, quando ele viu uma maternidade com recém-nascidos e decidiu que era o lugar perfeito para levar uma bomba. Ei amigos, obrigado por ouvir. Clique no sininho de notificações para ser alertado sobre todas as próximas narrações. Publico vídeos novos todo dia, às 21 horas.